Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, bem-vindos ao nosso Inglês que Cai na Prova. Se você está vindo aqui pela primeira vez, não deixe de assistir os nossos programas anteriores. Basicamente, o que nós fazemos aqui? Contamos para você o que é que cai na sua prova, porque eu sei o que cai na prova. Vamos embora trabalhar com bancas variadas, enfim, e com várias coisas que podem permear os textos dos concursos públicos. Na verdade, a intenção é a gente resolver uma questão por encontro, às vezes duas, quando dá tempo, e trabalhar outros aspectos que possam fazer a diferença em cada encontro, certo? Não é exatamente uma aula assim muito longa, são 10, 15 minutos de conteúdo bruto para você. Por quê? Porque há uma necessidade nesse sentido. O inglês ficou importante e ficou difícil nos concursos públicos, não é verdade? Quem aí está fazendo prova, já fez alguma, viu que não basta mais você só ser fluente, ou não basta mais, eu entendo a ideia do texto. A gente tem que ter conhecimento aprofundado. E hoje eu trouxe uma banca diferente para você, né? Eu trouxe uma banca que é a banca da, deixa eu ver aqui o nominho dela, sim, da Fullmark, certo? E essa é uma banca que ela trabalha com questões com 4 itens para você escolher, mas ela tem um grau de exigência tanto no aspecto interpretativo quanto na questão gramatical. E posso ser bem honesto com você, para você que fala assim, eu não gosto de gramática, enfim, olha, tanto na língua portuguesa, eu percebo essa tendência, quanto principalmente na língua inglesa, a gramática volta a aparecer de maneira mais pontual. Ou seja, os concursos estão cobrando mais questões de regras mesmo, normativas, regras da língua, parte gramatical, saber nomes de estruturas, enfim, esse tipo de coisa. Então, não deixe isso de lado, tá? Pelo bem da sua aprovação, não deixe isso de lado. E, na verdade, vou ser bem honesto também, quanto mais você se envolve com os aspectos gramaticais de maneira bem leve, bem tranquila, você vai percebendo que eles têm toda uma lógica e que não é tão difícil quanto parece. Dá uma olhadinha na questão que eu trouxe para você, da Fullmark de 2014, e aí tem um título que tem tudo a ver com um modismo que a gente enfrenta hoje, que é essa questão de coaching, né? A palavra coach, ela tem a ver com treino, né? Então, o que é o coach? É o treinador. Coaching é o treinamento. O que é um coaching? Na verdade, esse termo foi incorporado na língua portuguesa, né? Hoje as pessoas dizem que elas fazem coaching. O que é isso? Elas fazem treinamento e tem coaching de tudo, né? Principalmente nessa questão de autoajuda, né? Assim como existem os livros de autoajuda, você tem lá coaching tanto de aspectos de como conduzir a sua vida, que é o que o texto vai falar, quanto coaching de educação financeira, coaching de empreendedorismo, enfim, surgiram vários gurus que daí vão se chamando de coaching no mercado, né? Inclusive cursos de ensinar você a ser coaching e tudo mais. Então, a gente vai traduzir o termo aqui, mas ele está sendo incorporado na língua portuguesa, já está ficando no senso, já está caindo no senso comum. Olha o que ele diz aqui. Life coaching. You know what your problem is? Bacana essa pergunta, né? E olha só que interessante que eu tenho aqui para você. Eu tenho aqui, já de cara no começo da nossa aula, o nosso macete da garota bonita, né? Beautiful girl. Você lembra desse macete? Para você que está começando conosco hoje, veja nos encontros anteriores, nos 4 primeiros encontros, 5, eu falei bem claramente do macete da garota bonita. O que é o macete da garota bonita? Aqui eu estou falando de garota, o que vem na frente indica que tipo de garota é, por isso que eu leio de lá para cá, garota bonita. Ou seja, no inglês o adjetivo vem antes. Então aqui eu estou falando de treinamento da vida, ou treinamento para a vida. É isso que é o life coaching, e ele pergunta, você sabe qual o seu problema é? Ou no sentido de você sabe qual é o seu problema? Bom, vamos dar uma lidinha no texto, que ele não é muito longo não, e tá bem tranquilo. These days, it seems that there's always someone there to pick you up, help you out, and give your life a new start. You can find someone to choose your clothes for you or sort out your wardrobe if you already have enough. There's someone to arrange your dinner parties and someone else who will look after your diary. Or if life just seems to be too much trouble to do anything at all, you can find a psychotherapist to help you deal with your problems. Muito legal dentro do conceito que eu já expliquei. Ou seja, ele está falando do que faz um life coaching, o que faz um coaching que cuida da sua vida. Olha o que ele diz aqui, ó. Nos dias de hoje, these days, né, esses dias, parece que, uma expressão idiomática aqui, tá? Parece que há sempre alguém lá
para levantar você. Pick you up é no sentido assim, putz, caí, tô derrubado na minha vida. Então te erguer, né, te trazer de pé de novo para você continuar a sua caminhada, tá? Ó, ajudar e lhe dar e dar à sua vida um novo começo, né? Ajudar, help you out, e dar à sua vida um novo começo. Você pode encontrar alguém para escolher as suas roupas para você. Ou, bom, sort out tem duas traduções. Pode ser escolher ou separar, tá? Então vamos traduzir aqui como separar o seu armário, né, no sentido de as suas roupas, organizar, se você já tem o suficiente, né? Tem gente que acha que não tem roupas o suficiente. Alguém para organizar as suas festas de jantar, ou seja, os eventos de jantar, e alguém a mais para cuidar do seu diário, né? Ou, se a vida parece ser muito problema para fazer qualquer coisa, você pode encontrar um terapeuta para ajudar você a lidar com seus problemas. O que vem à tona aqui é a questão da FUMARC. Uma banca que gosta de um texto um pouquinho mais informal, percebe? É um texto um pouco mais informal, não é um texto técnico, porém com expressões idiomáticas. É isso que torna a FUMARC uma banca pesada. Expressões idiomáticas que vêm da questão coloquial da língua, elas estão sujeitas a regionalismos, elas estão sujeitas às questões temporais, ou seja, algumas expressões elas mudam com o tempo, caem em desuso e você tem que estar por dentro disso. Complicado, tá? Quer ver? Dá uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, a expressão sort out. Ela é uma expressão idiomática, não é verdade? Que é a expressão escolher ou separar. Daí continua o texto, a gente tem aqui o phrasal verb look after, que é look after, vamos anotar aqui do ladinho, look after é um phrasal verb que significa cuidar. Olha que louco! Não tem nada a ver com o look, que é o verbo olhar. Phrasal verbs são um problema. São verbos que, somados a uma preposição, mudam completamente de significado. E como que eu aprendo eles? Pelo uso da língua. Então entende por que eu temo as bancas que gostam do inglês informal? Porque os phrasal verbs são muito usados no inglês informal. Aqui temos um deles, tá? Aí a gente continua nessa leitura desse parágrafo e a gente tem outra expressão que é deal with, que é o verbo lidar com alguém ou com alguma coisa. Legal? Continuando para a gente terminar, ó. Fine as it is to have all this help at hand, if we look closely to ourselves, we can begin to see that we don't actually need all these people to look after us. Repetiu a expressão cuidar de. To help us to do this is the role of the life coach, someone who won't judge us, who won't tell us what to do, and is there to support us in those nervous life decisions that we all have to make. Mike Lewis was a self-confessed computer geek in his hometown of Southampton, England, but rose high up the corporate ladder in California. E aí a gente tem mais expressões idiomáticas e juntamente aqui, ó, falso cognato. É isso que é FUMARC, tá bom? Uma banca que muitos ainda não conhecem, ó, a gente tem aqui outro termo, outra expressãozinha bem moderna. Então FUMARC é isso. E a gente vai ter uma questãozinha aqui com 4 itens, dá uma olhada. Bom, vamos ver só o que esse parágrafo diz? Ele diz assim, ó, fine as it is to have all this help, ou seja, parece muito bom ter toda esta ajuda ao alcance das mãos, né? Mas se nós olharmos mais de perto para nós mesmos, nós podemos começar a ver que nós não precisamos, na verdade, olha, outro falso cognato, já são 2 aqui no texto, tá? Nós não precisamos, na verdade, de todas essas pessoas para cuidar de nós. Para ajudar-nos a fazer isso, é o papel do treinador da vida, the life coach. Então, to help us to do this, para nos ajudar a fazer isso. Tá? Então ele fala que você tem uma pessoa, que é o life coach, para ajudar a cuidar de todos esses aspectos da sua vida. E não para cada aspecto uma pessoa diferente. Tá bom? O texto fala disso, do life coach, que é o treinador da vida. Alguém que não irá julgar a gente, que não irá nos dizer o que fazer e está lá para nos apoiar naquelas decisões nervosas da vida que todos nós temos que tomar, né? Decisões que nós temos que tomar. Por que eu estou falando aqui de decisões que nós temos que tomar? Ele falou de decision, e aqui ele trouxe lá atrás o verbo make. Make a decision. É isso mesmo, tá, gente? Existe uma coisa no inglês chamada collocation. Collocation ou appropriacy é como você coloca as palavras juntas. Ou seja, algumas expressões, elas não podem ser traduzidas literalmente do português.
Por exemplo, não se fala no inglês, vamos por exemplo aqui que vai ficar bem claro isso para você. Por exemplo, no português, a gente tem a expressão cometer um erro, certo? Cometer um erro, legal. O verbo cometer no inglês é o verbo commit. E erro em inglês é a palavra mistake, tá bom? Também pode ser a palavra error, legal, né? Que também gera o verbo, hein? Você acredita que isso aqui é verbo, ó? To err. Você vai falar, não, nada a ver, tio Rê. Err. Mas err é verbo. Pode olhar no dicionário, eu te desafio. Err é o verbo errar. Verdade, cara. Mas vamos pra cá. A expressão cometer um erro do português não pode ser traduzida ao pé da letra commit a mistake. Por quê? Porque o verbo, porque a palavra mistake não combina com o verbo cometer no inglês. É isso. As línguas também têm uma maneira própria de colocar palavras juntas. E isso aqui é um aspecto que não é um aspecto necessariamente técnico, é um aspecto de vivência com a língua. Você entende como as palavras combinam dependendo da sua familiaridade com a língua inglesa. Complicado, tá vendo como que a FUMARC trabalha? Com falsos cognatos, expressões idiomáticas e aspectos coloquiais. Então veja, no inglês não posso dizer commit a mistake, eu digo make a mistake. Isso é uma questão de collocation, isso é um exemplo de collocation, tudo bem? Isso é um exemplo de como palavras combinam. Para dizer o verbo commit no inglês, o verbo commit, de cometer, ele é usado com a palavra crime, que aqui é a palavra crime. Commit a crime, pode. No texto, ele falou de tomar uma decisão, make a decision, tá bom? Então, make a decision é um outro exemplo, ó, de collocation, de como essas palavras se combinam, só que na estrutura do texto elas vieram separadas. Aí você tem que ter essa vivência para perceber isso, tá bom? E ele termina o texto dizendo o quê? Vamos ver? Ele termina o texto dizendo, Mike Lewis era um geek. Ó, outra expressão, tá bom? Bom, deixa eu apagar tudo aqui para ficar bem claro para você. Mike Lewis era um geek. Geek, se você for olhar num dicionário, vai aparecer traduzido como nerd. Só que a palavra nerd em inglês é uma palavra que significa bicho, mas que num uso mais moderno passou a ser usada para dizer o quê? Designar pessoas que são muito entendidas de tecnologia, pessoas viciadas em computador. E agora a gente tem um outro termo que é um sinônimo. A palavra geek é o mesmo termo usado para quem gosta muito de tecnologia, de computador, de games, de jogos, enfim, de programação. Pessoas que são, a gente diz assim o termo, né, enfiados na máquina, na tecnologia. Que não é um termo depreciativo não, tá? É um termo simplesmente que indica a pessoa que entende muito e que gosta disso, sabe? Assim, a gente tem aquele estereótipo da pessoa que fica enfiada na máquina, né? Mas não necessariamente. Então veja, ele está usando um termo que é bem moderno da área de tecnologia. E aí eu sigo o macete da garota bonita, né? Aqui eu tô falando de garota, o que vem na frente indica que tipo de garota é. Aqui eu tô falando de geek, a pronúncia é geek, o que vem na frente indica que tipo de geek que é. Então eu vou traduzir assim, ó. Mike Lewis era um... puxa vida, como é que eu vou traduzir isso aqui, ó? Viciado, tá bom? Vou pôr como viciado de computação, tá bom? Um viciado em o quê? Um autoconfesso, ou seja, um assumido viciado em computador na sua terra natal de Southampton, na Inglaterra, e, conjunção, rose high up, subiu alto na escada corporativa na Califórnia. Tá? A escada corporativa significa que foi um cara que teve muito sucesso. Ele subiu alto, rápido na vida, dentro, enfim, dessa questão aqui corporativa, ou seja, remete à questão de sucesso profissional financeiro. Tá certo? E aí o texto continuaria, mas o trecho que nos interessa para a aula de hoje já foi dito. Dá uma olhada aqui, ó. Ele repete uma frase do texto que tem justamente uma palavrinha que não é o que parece. O que é um falso cognato? No texto a gente tinha dois. A gente tinha a palavra actually e a gente tinha a palavra support, né? Actually significa na verdade, na realidade. E support significa apoiar. Apoiar, sim, no sentido de dar suporte, mas não no sentido de, eu não suporto mais. Sabe quando a gente está nervoso com alguma coisa? Eu não suporto mais meu relacionamento. Não é nesse sentido, embora a palavra pareça isso. É sim suporte no sentido de apoio, tá bom? Então muito cuidado com elas. Olha o que a FUMARC fez, cobrou o conhecimento dessa palavrinha. Tá certo? Poderia cobrar, porque ela gosta disso, qualquer expressão idiomática presente no texto, além da FUMARC, que é uma banca excelente, também cobrar aspectos interpretativos. Então veja, ele quer saber, nessa frase, we don't actually need all these people to look
after us. Ó, que ainda tem aqui um verbo frasal. Nós não precisamos, na verdade, né? Ó, we don't actually need. Nós não precisamos, na verdade, de todas essas pessoas para cuidar de nós. A palavra actually significa o quê? Significa realmente, na verdade, significa hoje em dia, significa provável ou significa firmemente? Poxa, essa ficou muito fácil, né? Realmente é a letra A, que é um sinônimo. Really significa realmente, na realidade, na verdade. E cuidado com a palavrinha likely do item C, tá bom? A gente já comentou em outros encontros e eu vou reforçar agora. Para de achar que like... Vamos para outro slide, tá? Mas, ó, para de achar que like é o verbo gostar. Pode ser que ele seja o verbo gostar, mas ele é muito mais usado em outro sentido. Assim, muito mais. O like é muito amplamente usado significando a palavra como. Por exemplo, eu sou como meu pai. I am like my father. É isso. E o like gera outras palavras, como, por exemplo, a presente no exercício, que é a palavra likely. Likely significa provável, propenso. E pode ainda gerar outras, mas por hora não vem ao caso. Tá certo? Então, muito cuidado nesse exercício para não achar que likely deriva do verbo gostar. Deriva sim da palavra like, mas que no inglês tem múltiplos significados. Tá certo? Gente, que prazerzaço estar aqui para ajudar vocês. Que legal poder falar de uma banca diferente, mas com alto grau de exigência, como todas são. Sabe qual é o esquema? É o seguinte, basta uma vir arrebentando que as outras olham para ela e falam, haha, não vou ficar atrás não. E é o que tem acontecido com a língua inglesa. Não há por que você se preocupar. Nos acompanha aqui. Quer saber o que cai na sua prova? Bom, eu sei o que cai. Vem comigo, vem aqui no Inglês que Cai na Prova, assine o canal para você receber a notificação semanalmente aí. Um encontrozinho desses, 15 minutinhos por semana com muito conteúdo bruto para você, tá bom? Quer uma banca específica? Quer fazer um pedido? Quer fazer um comentário? Escreve aí nos comentários do vídeo que eu terei prazer em atendê-lo. Um grande abraço, até o nosso próximo programa. Bye, see you!